Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar e se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. No evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Marcos, na sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com os seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens que sou eu? Respondeu-lhe João Batista, e outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isto abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a reprimi-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou Pedro, dizendo, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como as coisas de Deus, mas como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou fazendo essa reflexão um pouquinho desse final aqui. Depois a gente vai desenvolvendo todo o corpo dessa leitura, desse evangelho de hoje. Mas afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como homens. É interessante, como é que um homem pensa? Como é que o homem pensa e como é que o homem deveria pensar? Não pensas como Deus, e sim como homem. O que significa pensar como Deus? Pensar como Deus, claro, é pensar sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre a fraternidade, sobre a compaixão. Bom, pensar como homem é pensar, em primeiro lugar, em si mesmo. Em primeiro lugar, pensar em tirar proveito para si próprio, de tudo e de todos. Pensar como homem, muitas vezes, é pensar egoisticamente. Por isso que ele fala, afasta de mim, Satanás, afasta de mim, porque os teus projetos não são os meus projetos. Então, muitas vezes, nós estamos no projeto que não é de Deus, porque pensamos como homens, ou seja, pensamos em prejudicar ou maltratar ou lucrar de alguma maneira sobre alguém, então não é um pensamento de Deus. Agora, é interessante nesse evangelho tão conhecido, que Jesus vai para os seus discípulos e quer saber o que pensam sobre ele. E é interessante, nós gostamos de saber, ou queremos saber, o que as pessoas pensam sobre nós. Não que o pensar do outro vai me desestruturar ou vai mudar o meu pensamento, mas o pensar do outro vai me dar um termômetro para que eu de fato saiba que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não. Pensar nesse sentido, entendeu? Não que a opinião do outro seja muito importante para mim, ou sem a opinião do outro
eu não vivo, ninguém pode ser assim, ninguém pode fazer assim, mas o que ele pensa sobre o meu respeito vai retratar aquilo que eu estou ensinando, praticando ou testemunhando de Deus. Então, a pessoa só pode dizer quem eu sou a partir de uma experiência comigo. Então, eu preciso ser sinal de Deus. Eu preciso ser luz em meio às trevas para que aquilo que alguém fale de mim seja coerente com a minha fé, com a minha postura de vida. Então, é interessante essa pergunta, esse questionamento. Tu és o Cristo de Deus? Respondeu depois Pedro, depois de tantos terem falado o que o povo pensava, Pedro respondeu, tu és o Santo de Deus. Então, nós precisamos hoje observar mais a nossa vida para que nenhuma contradição nos surpreenda, que nada venha nos surpreender, porque nós estamos verdadeiramente nas mãos de Deus. Então, que a palavra de Deus hoje possa conduzir a nossa vida, que nós possamos fazer a escolha a partir da nossa experiência com o nosso Senhor, porque Ele não nos deixará órfão, sempre enviará anjos para cuidar de nós. Então, que a palavra de Deus hoje possa inundar o nosso coração e que hoje possa ser um dia diferenciado para que nós possamos proporcionar para o outro uma alegria, ou seja, aquilo que vem de Deus, alegria, que hoje possa o outro experimentar essa alegria firmemente na fé a partir desse encontro com o Senhor. Depois, mais uma vez, não querendo me alongar e já me alongando, é importante perceber que esse homem de Deus se preencheu daquilo que era de Deus para dar à convivência fraterna um outro ambiente favorável. Que hoje Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Faustina, possa nos encomendar para que de fato aquilo que é de Deus possa frutificar, aparecer em nossas vidas, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente, nos ajude, para que consigamos a casa para cuidar de sacerdote e que a Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São José, esposo de Maria, nos proteja, nos guie e nos faça sempre voltar para o vosso Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.